Acabei de enviar. E É um aí, mate? Kaká? Não, é pior que é um chá só. Então tá bom. Bom, e aí? Próxima pergunta, Christian. Quer falar Bom, alguma besteira enquanto o pessoal entra aí? Porque tem um monte de gente entrando de novo aqui, ó. Eu tô vendo. eu não sou muito bom de falar besteira. Não? Não, Tá mas bom. eu acho legal a gente. O que a gente falou sobre a parte de desenvolvimento de motor, Kaká, porque é um histórico e muita gente assim não fala das dores que teve no desenvolvimento. E falar das dores é igual a é aprendizado, né? Eu acho que é uma das melhores. A gente só aprende no amor ou na dor, né? E, É. cara, esse histórico de desenvolvimento de motor e saber que e isso é uma coisa legal, porque tu é um livro aberto, digamos assim, tu sempre responde para as pessoas perguntam, e isso é muito legal. E ter um canal de comunicação ou de informação para poder solucionar esse tipo de coisa. E às vezes a gente não tem todas as respostas, né? Mas Aham. sabe, tem o telefone de quem tem, né? Eu sempre digo assim, olha, eu não tenho todas as respostas, mas eu tenho o telefone de Exato. algumas pessoas que têm. Eu falo assim, ó, quando eu não sei, eu tenho um monte de amigo pra perguntar, e os caras me respondem, viu? É verdade, essa é a parte boa. Ah, Quando o cara... experimenta não me responder. Eu já falo na hora, falo, mas você vai me ligar pedindo informação ainda. Eu acho que uma das coisas que mudou bastante, Cacá, eu acho que o nosso esporte evoluiu muito, que a gente tem uma paixão fora do normal em relação à arrancada, por mais que a gente goste de motor esporte em geral, Aham, eu acho que a arrancada é uma das nossas grandes paixões, eu acho que é um aham, gosto em comum. Eu percebo que a arrancada evoluiu muito porque as pessoas têm uma cultura diferente de dividir e de compartilhar informação. E as pessoas aham, que fazem parte do nosso, digamos assim, nosso ciclo de amizade são pessoas que dividem. E acho que aham. um dos motivos que evoluiu muito é por causa desse É, compartilhamento aí de com informação, certeza, né? com certeza. Bom, Kaká, olha só. Hum, Tem um assunto bem interessante em relação à parte de acerto, tá? Eu vou falar de todos os tópicos e aí a gente vai hum, começar um por um, tá? tá. Tu já falou de um assunto que eu acho muito interessante relembrar o pessoal, vazão de combustível. Tu falou com o Anderson há Uhum, um pouco tempo atrás. uhum, Mas existe uma relação entre vazão de combustível que tu olha lá na análise de dados, ou seja, tu vai olhar a vazão consumida pelo motor real, ou seja, no uhum, log, quanto o motor consumiu de combustível em libra-hora. Vai olhar vela de ignição, vai olhar o teu EGT, vai olhar para a sonda, para pressão no cárter, que essa foi um negócio bem legal que tu falou na live com o Amboni, e conta a pressão de escape. Então existe uma sequência de análise para o acerto no motor de extrema performance. Nós estamos falando do teu motor, se ele tivesse 1.500 cavalos, ele teria 375 cavalos por cilindro. Ele tem mais do que isso. Ele chega pela vazão de injetor e por alguns cálculos que a gente estima que ele tem em torno de 1.800 cavalos. É isso, né, Kaká? isso, 1870 por aí. Então nós teríamos mais ou menos 450 cavalos por cilindro no motor de 2,2 litros, é isso? 2,1 os quebradinhos. 2,1, quase É, 2,2. Então, a relação HP por volume do motor é impressionante. Se a gente for pegar, por exemplo, um motor V8 tem 700 cavalos por cilindro, lá usa drag radial, mas tem 700 cavalos, mas eles têm um cada motor cilindro de... é meio motor meu. Eles têm 1 litro por cilindro, né? Você Na sabe que isso aí é o verdade, seguinte, cara, esse negócio de. Eu até lembrei dele agora, que eu brincava muito com o Jeff Pierce, né? Que sim, sim, o Jeff, O Jeff Pierce, para quem sabe, ele tunou muito tempo o carro do grandão. do grandão, sim. Ele deu E eu treinamento fiquei. aqui no Brasil também, Deu né? treinamento aqui no Brasil e eu fiquei acompanhando o grandão, ajudando ele 3 anos nos Estados Unidos. Sim, E o Jeff foi um cara que me ensinou muito a olhar log na sim. pista para você ver aonde você mexe. Eu já falei isso aqui nas lives algumas vezes. Nós vamos falar de acerto, mas eu queria comentar isso. Muita gente olha o log e fica olhando o problema. Mas o problema aconteceu porque Antes. antes teve alguma coisa errada. Entendeu? Então você sempre tem que olhar o antes para resolver o problema ali do momento, né? Sim. E o Jeff me ensinou muito isso aí. Ele foi um cara que me ensinou muita coisa analisando log. Mas, o que eu brincava com o Jeff? Que o Jeff, o grandão, ele não podia perder um segundo
de ficar me zoando o tempo inteiro, porque eu andava de 4 cilindros, né? Então Sim. era o tempo... Só que aí, depois de um churrasco, 3 cervejas, não sei o que, a gente começava a dar risada, e eu falava, ô Jeff, mas vem cá, vamos conversar uma coisa. Me fala uma coisinha aqui, que tamanho é o motor que você anda no meu carro? E ele vinha. Ele falava 959 polegadas. Ou, sei lá, naquela época acho que era 908 polegadas. E, legal, hein, Jeff? Legal. E quanto de potência faz? Não, 3.000 cavalos. Falei, então beleza, divide 3.000 cavalos aí por 908 polegadas e eu vou dividir eu vou dividir meus 1.500 cavalos aqui por 133 polegadas. Nós vamos ver quem é o cara aqui mesmo. Eu não podia perder a oportunidade de dar uma zoadinha, né? Com certeza. Mas era muito legal, cara. Mas é o seguinte, voltando à pergunta que você falou, Christian, sobre esses 4 itens, é o seguinte: sonda, EGT, contrapressão, mais de 4 itens, contrapressão, vazão de vela, combustível, né, vela, EGT, cara, sonda, pressão no cárter são 6 itens. E se você olhar esses itens, tipo assim, se você olhar esses itens individualmente, se você tentar analisar você vai ter. Você pode tomar como ideia o número de um deles, entendeu? Sim. Só que na hora que você vai para o acerto fino, esses números eles têm que estar todos ligados entre si. Isso. Por isso que eu estou citando todos juntos, porque existe uma ligação, existe uma relação entre todos eles. Então, às vezes é o seguinte, tu pega lá um motor com a vela tá mostrando rica e a temperatura de escape muito alta. Opa, peraí, então um ponto está atrasado. Então, tu começa a criar relações de condição do motor e entender o que está acontecendo. Exatamente. Então, você tem que saber... tipo assim, o EGT fica alto por quê? Vamos falar do EGT. Tu vai, o EGT fica alto porque tá pobre, Cacá. Não, não é só isso. O EGT fica alto porque tá pobre, o EGT fica alto porque... Vou te falar, o EGT fica alto porque tá pobre, o EGT fica alto porque a contrapressão, se a contrapressão for muito alta, ele também fica alto. Ponto atrasado. Ponto atrasado. Ponto muito atrasado. E tem uma outra coisa que deixa o EGT alto também. O carro muito rico com ponto atrasado. Exatamente. Porque queima no escape. Entendeu? Exatamente. E o EGT fica super alto. Então, quando você olha só o número do EGT, o EGT por si só, ele não diz muita coisa. Entendeu? Claro. Só que ele é uma referência. Você sabe que um EGT de um carro turbo, metanol puro, acima de 740 graus ali, cara, é bem quentinho já, entendeu? Não é o padrão. Então, tem alguma... Aí você fala assim, a sonda é a mesma coisa, entendeu? A sonda, ela é um número, mas ela é um número que ela te dá uma referência boa. Uma coisa assim, Cacá, no teu carro, qual é a sequência que tu olha? Eu acompanhei lá, então para o pessoal poder entender, né? Tipo, tu deu uma puxada, tu chegou com o carro, a gente tira as velas. Cara, a primeira que eu faço, então, vamos lá. Chegamos com o carro, tirou as velas. A primeira coisa que eu faço quando eu uma coisa importante, né? Vela nova, não é uma vela que já foi... É uma vela que foi colocado zero, fez o two-step, deu uma puxada. Se ela tivesse dado um two-step, tivesse voltado pro box, troca a vela nova. É só pra você entender, porque esse é o parâmetro de leitura que a gente tem hoje, né? Exatamente. A vela que você tem que botar é o seguinte... E outra coisa... Acertar carro para 200 metros é uma coisa, acertar carro para 400 metros é outra, entendeu? É outra, claro. Porque a vela vem queimando, ela vem queimando. Sim. Certo? Bom, e é isso que eu falei, é vela nova. Vela é zero, não é vela nova. Essa vela aqui é novinha, cara, usei uma vez só. Para fazer o acerto não serve. Então você quer ver o tanto que queima do cádium da vela em uma puxada, né? Claro. Inclusive no meu carro agora que eu estou usando aqui, eu estou usando uma vela bem mais barata, eu não uso mais iridium, até para o pessoal saber. Eu estou usando a vela 10 e é aquela V-Power Racing. V-Power, bem mais barata. Até tem que ser, né, Cacá? Até o pessoal está perguntando aqui, a vela resistiva, o Cacá usa um sistema de ignição capacitivo. E é desejável não usar uma vela resistiva, até para ter o melhor resultado na ignição. Então, quando se fala de motores com um sistema de ignição indutivo, se usa a vela resistiva, e principalmente carro de rua por causa de ruído, né? Bom, aí chegou a dar uma puxada. A primeira coisa que eu olho no log, cara, é se o motor está inteiro.
Então, tipo assim, ó, a primeira coisa, eu vou olhar, olha a pressão de óleo. Tá, beleza? Tá. Ok. Pressão de óleo. Cara, não é 9 quilos a pressão de óleo. Não é 9,5 kg de pressão de óleo. Pressão de óleo é 8 quilos. Aí se começa a ter um absurdo de pressão de turbo, você vai aumentar um pouquinho. Entendeu? Mas carro que anda com 3 kg, 3,5 kg, 4 quilos, cara, 6,8 kg de pressão de óleo tá excelente. Pau na máquina. Tá? Muita pressão de óleo aera o óleo. Né? Uma coisa importante, Kaká, qual é a relação de pressão que tu tem? É por RPM ou por pressão de turbo? Do quê? A pressão de pressão óleo. de óleo? Cara, minha pressão de óleo, tipo assim, ela é por RPM que eu vejo. Na verdade, a primeira puxada é mais alta que o óleo tá um pouquinho mais frio, a segunda esquenta um pouquinho, ele baixa um pouquinho, mas nunca baixa de 6,8, 6,7. E ela vai baixando durante a puxada. Então é mais ou menos de 600 a 700 gramas de pressão de óleo a cada 1000 RPM. 600 a 700 gramas de pressão de óleo a cada o quê, Christian, que você falou? Deu uma cortadinha aí. A cada 1000 RPM. Por 10 mil divide lá por 7 quilos. Não, cara, mas o meu, tipo, isso pra mim tá mais ligado ao modelo do bypass da bomba que você tem. Porque, por exemplo, eu a 7.000 RPM, a 5.000 RPM, eu já tenho 7,4 kg. No two-step, eu tenho, que é 7,600 ali, eu tenho 7,2 assim, mais ou menos. E aí larga com isso daí, ele larga ali com 7,2 a 7,600, vai a 10.000, vai indo a 10.000 e ela vem caindo um pouquinho. Ela não é porque vai a 10.000 que ela continua subindo. A pressão de óleo é uma linha, na puxada inteira ela vem caindo bem pouquinho, tipo assim, de 7,200, chega lá em cima 6,900 de pressão de óleo, entendeu? É isso, tá? Bom, então a primeira coisa que olha é o motor tá inteiro, então você vai lá, pum, pressão de óleo, tá boa? Tá boa, ufa, beleza, o motor tá, parte de baixo tá bonita. Próxima coisa que eu olho, pressão no cárter. Como é que tá a pressão no cárter? Porque isso dita muito como que tá a vedação do cilindro. Claro. A vedação de cilindro, né? Então, eu já bato o olho na pressão do cárter, tem que ter... Ele não consegue manter vácuo, mesmo com essa bomba de óleo que eu uso, que é uma bomba muito boa, assim. Ela não consegue manter vácuo, mas fica ali na casa de 1, 2 PSI de pressão no cárter, tá? Tudo isso é referência, depende do tanto de respiro que você tem no motor, é um monte de referência. Então esse número não é certo para todo mundo. O que é certo é, se você larga de primeira com tanto, e aí vem com aquela pressão no cárter, e depois de um tanto, se a pressão começa a subir, se ela está subindo, meu amigo, você está degradando o motor, você está estragando o motor. Ela começou a esquentar cilindro, começou a passar tudo para baixo nos anéis, e aí você tem o motor está estragando. Uma boa forma de evitar isso, se ela vai subindo, conforme ela vai subindo, você vem tirando pressão de turbo e vem atrasando o ponto. Porque o ponto é uma das coisas que faz aumentar muito a pressão no cárter. Sim. Tá. Sim, porque está passando E a mistura rica também, né, Kaká? Porque às vezes tira a vedação, né? Com certeza. Tipo assim, se estiver extremamente rico, isso é uma coisa importante, que você vai ver pela vela. Se estiver extremamente rico, a chance de você danificar o motor vai danificar porque você tira todo o brunimento você tira todo o óleo que está impregnado no brunimento. Até isso é uma coisa interessante, Christian. O brunimento que você usa para 3 kg de pressão é diferente do brunimento que você usa para 5 kg de pressão. O anel que você usa também é diferente, porque você tem que tentar manter o óleo ali impregnado no cilindro com aquele volume de combustível que você está. E a qualidade do óleo é também muito importante. Uma coisa que o pessoal tem que entender é que esses 74 bar que a gente falou da pressão média é a pressão também que o anel está sendo jogado contra a parede do cilindro também. Isso daí então, depende também, tipo assim, do desenho de anel, se tem gas port, se não tem gas port, tudo isso, né? Agora, a qualidade do anel... vai mudar, né? Vai mudar. E a qualidade do anel, cara, é extremamente importante. Entendeu? Um monte de gente usa anel original. Cara, anel original não é feito para esse calor, sabe? Outro erro que eu vejo assim, absurdo. Cara, o gap de anel... Cara, eu vou montar aqui bonitinho, bem apertadinho. Na primeira puxada, se a média compressão do cilindro é 150. Na segunda puxada é 130. Na terceira é 110.
na quarta é 90, na quinta tá jogando óleo para fora, e aí ferrou. É o contrário. A primeira puxada é 130, vai dar aquela alisadinha no cilindro. A próxima, 140, depois de 10, 20 puxadas, você vai ter 150, 160 de compressão. Né? Ele tem que ir aumentando, porque o anel vai assentando no cilindro. Sabe que uma prática que a gente não tem, Cacá, não é muito comum, né? Pelo menos nos carros de arrancada, em termos de extrema performance, mas o Zezão estava falando de sabe como é que eles amaciavam os motores do Linha? Eles eram um ciclo de 6 horas e os últimos 50 minutos era plena carga. Ô, louco, meu. Imagina carga, 50... Não, ele disse não. Eu acho que isso não é possível, né? 140 cavalos. Tenta fazer um plena carga, ela não deu, vai durar 6 horas, vai durar acho que 6 segundos. Assim. E olha lá. Não, mas a gente não tem a prática de, pelo menos, por exemplo, rolar o carro no dinamômetro, sei lá, e sentar o motor, eu acho que é uma coisa legal, né? É uma prática legal que... Agora, por exemplo, eu tenho visto lá que o pessoal da Proline tem feito isso, né? Eles têm levado o carro para o dinamômetro e rolado o carro, andado um pouco para fazer mas na verdade, cara, o dinamômetro é uma puta ferramenta de acerto quando você parte do zero, entendeu? Principalmente esse dinamômetro que a gente tem lá nos Estados Unidos, porque você consegue simular a largada. E principalmente quando você termina um carro do zero, um carro totalmente novo, cara, tem muitas coisas que podem... É uma mangueirinha solta que pode fazer o carro pegar fogo, entendeu? Uma mangueirinha de óleo que vaza, vai no pneu e você bate o carro. Então, o fato de você testar o carro do dinamômetro, criar um mapa base, é uma coisa tipo assim, você gastar um dia no dinamômetro e pagar lá um dia inteiro R$ 1.500 de hora de dinamômetro, R$ 2.000, sei lá o que for, é muito barato. Você não foi viajar, você não ficou no hotel, você deu uma puxada olhando ali o motor, não, você não vai estar com a cabeça enfiada dentro do motor, né? Mas olhando se está vazando alguma coisa ou não, entendeu? Então tudo isso é muito barato, cara. Se de você viajar, correr o risco de perder e tudo isso, você entendeu? É muito, muito barato. Então é muito importante você usar a ferramenta do dinamômetro e é isso que eles têm feito lá, né? Sim, sim. O pessoal está perguntando, Cacá, qual a pressão que chega no cárter, a conta pressão no cárter. 1 PSI. Então esse é o número normal. Quando ele ultrapassa esses valores, é sinal que tu tá com muito ponto ou alguma coisa errada agora, na tua vedação do Christian, motor. É isso que eu falei. Isso muda de carro para carro. Entendeu? Isso muda de carro para carro. Você vai ver quanto tem de pressão no cárter quando você tá... eu tenho 0,5 de pressão de turbo. Quanto tem pressão no cárter? Puta, tem 3 PSI. Beleza, tem 3 PSI. E na hora que você põe 4 quilos, nossa, vai para 1 bar de pressão no cárter. Mano, tá errado. Não pode. A pressão que ela tem que manter, não importa a pressão de turbo, ela tem que se manter, porque significa que o anel tá vedando independente da variação da pressão de turbo, entendeu? Claro. E por incrível que pareça, falar pros caras, anel veda sim com bastante gap, tá? Porque vai esquentando, quanto mais... Porque aquela coisa, quanto mais potência você gera, mais calor você tá gerando também, né, Christian? Então mais gap de anel você precisa. Precisa para poder ter o espaço. Que usa eu uso um sensor nosso da FT que marca menos 15 PSI mais 15 PSI, ou seja, ele marca vácuo e pressão. Até porque, por exemplo, motor aspirado, você quer ter vácuo no cárter. Porque o vácuo no cárter aumenta muito a vedação de cilindro. No turbo é difícil. O meu motor na marcha lenta mesmo, ele não dá vácuo porque o respiro está aberto. Mas se você vai botar a mão no respiro lá, na lenta e funcionando sem pressão, tem vácuo. A mão chupa no respiro, de vez de jogar para fora. Entendeu? Claro. Sim, por causa tu tem mais estágios de vácuo do que de pressão, né? Na tua bomba. Exatamente. É isso. Então, Christian, basicamente é isso. No acerto que você falou, né? A primeira coisa é olhar se o motor está inteiro. Aí sim você vai fazer essa analogia de lambda, pressão de turbo. Mas quando você chega num acerto fino, você não fica mudando muito isso. Eu falei isso aqui, nós até conversamos sobre isso na outra live. O motor, depois que você chega num acerto, ele não é mais a peça fundamental de fazer o carro e andar bem, entendeu? Claro. Ele perde um pouco da importância.
O motor, qual é a importância do motor? É te dar potência constantemente e sempre. Não adianta você ter uma puxada com 500 cavalos, uma próxima com 400, uma próxima com 300. Não. Você quer ter uma puxada que, quando eu ponho 2 kg de pressão, eu tenho 500 cavalos na roda. E sempre que eu ponho 2 kg de pressão, vai ter 500 cavalos na roda. Não adianta eu ter uma puxada com 2 kg 500, na próxima 2 kg já vai ter 400, na próxima 2 kg já vai ter 300. Não adianta. Uma das coisas que mais evolui um carro de arrancada é constância e repetibilidade, né? E às vezes você não precisa ter um motor, ele não precisa ter 1.800 cavalos, ele tem que ter 1.500 sempre. Exatamente, cara. Ele tem que ter a mesma potência com a mesma pressão sempre. O que é isso? É durabilidade. Durabilidade. Você tem que fazer um motor para durar, entendeu? É óbvio que se eu usasse um pistão mais leve, eu ia ter mais potência. É óbvio que se eu usasse um virabrequim mais leve, só que não ia durar. Ia dar 1, 2, 3 puxadas, ia começar a degradar. É óbvio que se eu fizer o motor com o anelzinho um pouquinho mais fechado, lá na primeira puxada eu vou ter mais potência, na segunda menos, na terceira menos, e assim vai. Mas não adianta, entendeu? Eu quero ter a mesma potência sempre, nem que eu precise colocar um pouco mais de pressão para ter aquela potência que deveria ter naquela situação, entendeu? É isso. E é você olhar todos esses dados. Depois de um tempo você para de olhar. Você olha o EGT, você consegue ver que um cilindro começou a ir ruim quando o EGT daquele cilindro começa a mudar. Você tem o carro acertado, todos os EGTs iguaizinhos, numa mesma linha. De repente um cilindro começou a baixar, é óbvio que se aquele cilindro está gerando menos calor, ele está mais estragado do que os outros. Claro. Aí acontece, né? Aí inverte. Tu pega o equipamento, um sensor que estava te dando informação para acerto, ele passa a te dar informação para diagnóstico. O que acontece com a vela não deixa de ser um sensor. O Luiz de Leon fala isso, né? Que a vela é um sensor, que é o mais próximo da câmara de combustão para a gente poder enxergar, né? E é muito barato tu trocar uma vela a cada puxada. Então, assim, outra coisa é a vazão de combustível. Se tu vê que a vazão de combustível, por algum motivo, ela está muito alta e o carro perdeu velocidade, é sinal que perdeu HP. Né? Tem a mesma pressão, absoluta, tem a mesma vazão. E perdeu a velocidade, a vazão de combustível, ela não mente, cara. Não. Ela não mente. O que mente é quando você... É a porva. É o nitro. Sim. O nitro se você tenta calcular a potência e você tem uma quirelinha de nitrometano ali, essa conta não funciona. Não entendeu? Fecha. Uhum. Aí você fica perdido. Mas quem anda no metanol puro, a conta é muito... Ela não é exata, mas ela vai te mostrar, cara, eu estou derretendo o motor. Claro que você está. Você está usando combustível para 500 cavalos e passando em velocidade de 800, vai derreter. Né? Aí tu tá enxergando, né, que a vazão de combustível não tá compatível com a potência que tu tá gerando. Então, tem alguma coisa errada, tá pobre. Aliás, aproveitando, eu gravei um vídeo, Christian, tá no canal da FT, sobre como que calcula, tá lá explicado direitinho, como calcula a potência baseado no consumo de combustível que o log, o FT Manager, está mostrando ali em libras por hora, inclusive usando a compensação da pressão diferencial de combustível. Como que você faz isso? Isso é muito importante, o pessoal não calcular errado. Né? Tem vários vídeos excelentes com um monte de dicas sobre two-step, cálculo de vazão de combustível, análise de log, tu analisando o log do teu recorde. Ali é uma aula... Christian, eu preciso gravar uma amanhã, cara. Me dá uma... Eu preciso gravar uma amanhã para ser publicado na sexta-feira. Você tem alguma dica aí para eu falar alguma coisa? Tem um monte de coisa que dá para falar, mas tem que ver qual é o que tu quer, assim, em termos Qualquer coisa. Aqui é sem roteiros. Não trabalhamos com... como é que é? Eu falo para minha mãe, não trabalhamos com indiretas. Por favor, fala concretamente. Controle de pressão, tu já falou? De turbo? Cara, relação de controle de potência com controle de tração. Vixe, mas que tema complicado, Christian. Eu tenho que uma tarde inteira fazendo. Tu pediu, não tem uma, né? Eu tenho mais um monte de ideia, né? Mas daí... então depois você manda no WhatsApp aí pra mim, aí o pessoal assiste aí na hora que sair, beleza. Mas acho fala alguma coisa que eu sei falar, né? Senão não vai me mandar falar alguma coisa de dimensão de cabos do sistema elétrico. Putz, ferrou, eu não sei nada disso. Eu também não sei. Não sei. Eu acho que tem um monte de tema legal, mas já cercou os principais, Kaká. Eu acho que agora é ir nos detalhes. Por exemplo, tem muito recurso que tem na linha antiga e na linha nova que é diferente, então pode começar a mudar, né, essas coisas. Porque tem pessoal
tem ainda uma RFT e tem o two-step antigo e não tem o recurso do two-step novo, né? Então, como ele vai acertar aquele lá, o two-step antigo? Essa é uma ideia. A relação, os controles de tração, como que tu pode trabalhar com controle de tração passivo de uma maneira mais eficaz, utilizando a pressão de turbo? Então, uma coisa dedicada à outra, tem uma série de temas, depois a gente pode ver algumas coisas a mais. Eu tô vendo um comentário aqui, Christian, legal, que assim, o cara colocou assim, isso é uma coisa que eu queria falar, porque eu vejo também. Usar um termopar na saída do escape lá atrás da turbina, entendeu? Ou lá próximo da flange da turbina. Cara, isso aí nada é a mesma coisa, pode tirar esse termopar daí. Esses dias o Chael veio com o Opala aqui no Dinamon e falou: Chael, você botou o termopar aqui na saída da turbina, você quer medir o que? Não, o EGT. Que esse número está mostrando? Não dá para saber nada desse número. Sabe, Kaká, que se tu colocar depois da turbina, não tem utilidade. Mas se tu colocar antes da turbina, na flange, no encontro dos 4 tubos, tu tens uma temperatura média, só que tu tem que entender que ocorreu uma diminuição de temperatura. Só que tem a maioria, por exemplo, eu tenho isso no meu motor, na BMW, eu uso um termopar só. Só que é o seguinte, meu coletor é de ferro fundido e ele não consegue dissipar calor. A temperatura que eu tenho lá na ponta do cilindro é a que eu tenho lá no ponto dos cilindros. Então, nesse quando caso, eu tenho um só, Christian, eu procuro colocar, tipo assim, em algum cilindro do meio ali, que está entre, não os cilindros da ponta, né, mas algum cilindro do meio, ou algum cilindro que é a saída da água, que é a mais quente. Coloca só em um cilindro só ali e acabou. Sim, porque já dá para dar né? É o cilindro crítico, né? É a tua referência. Show de bola. Perguntas, Christian, que hoje eu estou falando igual o homem da cobra aqui. Nós falamos de vazão, nós falamos de vela, falamos de EGT, falamos de... uma coisa assim, Kaká, tu tinha um número de sonda, eu lembro que a gente testou algumas coisas, e aí o que aconteceu, esse teu número, tu acabou tirando combustível depois que tu começou a analisar um pouco mais vela. Fala um pouco desses números pro pessoal e como que tu fez esse processo. Até o Anderson, ele resumiu do jeito bem legal a última vez que ele falou na live. Eu acho que é interessante de falar dessa forma. Eu não lembro o que ele falou, mas tipo assim, de sonda, ela é o seguinte, o número de sonda, ele é uma boa referência para você começar. Então você sabe que, tipo assim, um carro turbo, metanol puro, 3 kg de pressão, você vai andar ali no 68, entendeu? 1 kg de pressão, você vai andar ali no 7,2, 7,4, mais ou menos. Metanol, estou falando. Então, esses números que estão em qualquer manual da FT, tá em vídeo, tá em tudo, eles são uma boa referência, tá? Só que você olhar a vela é o único jeito de você saber se esse número você pode ir para um lado ou para outro dele. Você entendeu? Só que, por quê? Porque existem fatores externos que alteram a queima. Por exemplo, você tem água no cabeçote? Tem. É uma coisa que você vai poder andar. A água gelada, a água morna, o cabeçote não tem água. Isso altera o lambda. Não é que altera o lambda, não é que altera o lambda. Você vai precisar andar com o lambda mais baixo, porque na hora que você tirar a vela, ela já vai mostrar quente na vela. Sim. Você entendeu? Então, é por isso que você falou, Kaká, mas por que você consegue andar tão pobre no teu carro? Porque eu tenho muita coisa para esfriar o ar. Entendeu? Exatamente. É o cabeçote com água gelada, o ice cooler com o vento super gelado, entendeu? E isso daí consegue fazer andar mais pobre o carro e gerar mais potência. Mas isso não é uma regra para todos os carros, entendeu? Isso depende, por isso que você tem que olhar... Por isso que você tem que começar com um parâmetro, que esses parâmetros são, todo mundo sabe qual é o número, mas aí você tem que ir olhando a vela, olhando o EGT, entendeu? O EGT pode mostrar muito ponto, pode mostrar pouco ponto. Cara, a quantidade de combustível que eu tenho está bem coerente com a potência que eu estou gerando, tá? E o EGT está muito frio. O EGT está muito frio, pô. Se o EGT está muito frio, pega a vela. Ih, olha a pontinha do eletrodo aqui perdendo a aresta na vela. Cara, você está andando com muito ponto. Olha o sensor no cárter subindo. Tá aqui, ó. Vela queimando eletrodo. Sensor do cárter subindo. EGT baixo. Cara.
É porque o calor, ele tá com ou muito ele tá pouco. dentro, ou o calor está dentro do cilindro ou ele está no escape. Quando tu Exatamente. altera e vai atrasando o ponto, tu vai criando um balanço térmico, tirando o calor de dentro do motor e jogando para o escape. Então, quando tu tem um Exata. balanço, ou seja, está quente o suficiente no cilindro, na câmara de combustão, e está balanceado com o escape, o teu motor está em harmonia. Quando está muito quente, derrete. Quando está muito frio aqui e está muito quente no escape, vai estragar a válvula de escape, vai acontecer outros problemas com sede, entre outras coisas. Então, Uhum, é importante ter esse balanço, né? com Mas assim, certeza. Cacá, tu falou um ponto bem importante, e às vezes hoje tu tem uma temperatura de ar muito baixa e uma temperatura de cabeçote boa porque tu usa mesmo a água do ice passando no cabeçote. Uhum, Tu tem casos, por exemplo, de motores com cabeçote billet, que é os casos de motores dos motores V8, uhum, que não passa nada e a temperatura do ar, nós estamos falando em 200 graus Celsius, 220, uhum, 230 graus. uhum. Então nós temos uma diferença de 180 graus de temperatura do ar, aí um tem que consegue andar com um lambda 66, o outro com um lambda 49, 50, porque uma das coisas importantes é que o metanol ele tem um latente de vaporização, né? Quando tu bota muito combustível, ele vai resfriar e vai entrar e vai esfriar o cilindro. E o caminho que ele vai Aham. passar, né? Exatamente, é exatamente isso daí. É que Só que se tu é simples, usa... na hora que você pega um cabeçote desse aí, daí você tirar a vela, você vai mostrar que já está quente. Aí você vai Tá botar, quente, tá ah, quente. vou empobrecer, vai derreter, Vai derreter, vai estragar. É né? importante do pessoal entender porque essas relações são muito complicadas ainda para algumas pessoas. É lógico, quando o cara vai para trabalhar para um carro de rua, não vai ter esse nível de preocupação, porque tu não tem lá 300 cavalos por cilindro, vai ter 100 cavalos por cilindro. Aí o teu critério é muito mais a faixa de segurança do motor de rua é assim, do teu é assim, né? Aham, exato. Aí quando o carro é de rua, não tem jeito, é dinamômetro. Aí você põe um pouquinho mais de ponto. O que aconteceu? Até isso é uma coisa interessante, cara. Mapear ponto em dinamômetro, entendeu? Eu sou Legal. super medroso com ponto, sabe? Então, tipo assim, eu vou no dinamômetro. Mapa, vamos supor, um carro do zero, mapa padrão FT, tá? Uhum. Aí, eu tô lá no dinamômetro, já acertei combustível, já tá tudo bonitinho, naquela pressão e tal. Eu vou lá e coloco 2 graus de ponto só. Melhorou? Putz, melhorou um pouquinho. Um pouquinho, eu quero dizer para você o seguinte. Tá dando 300 na roda. Coloquei 2 graus de ponto. Foi para 330. Cara, melhorou um monte, Legal. não é? Um monte. 10%. Né? É bastante. Aí eu vou lá e coloco mais 2 graus de ponto de novo. Puta, Vai para foi para 335. 339. Mesmo se for 339. Ah, cara, aí eu tiro, eu nem ganhou, mas eu tiro, entendeu? E prefiro deixar nos 330. Não, e tu E pode se eu não tirar compensar até um pouquinho mais ainda? até tu pode compensar, tipo, qual é o alvo de potência aqui? É 400 cavalos, então é 400 cavalos seguro, é mais seguro tu usar, até tem um exemplo que a gente faz dos treinamentos no dinamômetro, é um carro que tem 320 na roda, então ele vem ganhando assim de 300, ele vem ganhando assim, chega um momento que ele ganha 5 cavalos com 2 graus de ponto, não vale a pena, bota um pouquinho mais de pressão, ele vai para os Isso, 320 e eu ando lá com 24 graus de ponto, devia andar com 26, 27 graus, que é muito mais exatamente. arriscado. Né? E aí sofre menos bronzina, o motor não perde tanto por vedação, e até uma outra questão, né? O anel, o motor desgasta menos e sofre menos porque ele não toma tanto calor no anel de Com segmento certeza. passando por ele. E aí o motor tem mais Sim, durabilidade, entre outras coisas, né? com certeza, com certeza. Aliás, eu vi até uma pergunta, como é que eu faço para ver, e a faixa? É simples, cara, às vezes você põe 2 graus, eu vou lá no mapa principal não, ajuste rápido e ponto. Coloco 2 graus. 2 Vai graus. mostrar direitinho no Onde ele ganhou, mapa né? onde ganhou, onde perdeu. Ah, ganhou aqui, perdeu aqui, então tá. Aí você tira aqueles 2 graus e põe efetivamente no mapa onde ganhou, onde perdeu. E dá outra puxada Exatamente. para confirmar. Ah, beleza, agora tá certo. Eu vou lá, põe mais 2, no geral. E aí, aonde ganhou, onde perdeu? E assim vai indo, né? É que as pessoas às vezes criam uma coisa mística sobre o avanço de ignição, e é exatamente isso. O que eu recomendo fazer no treinamento é isso. Vai colocando ponto, enxerga onde ganhou, onde parou de ganhar e efetivamente não te trouxe um benefício que tu queria,
para ali, e normalmente eu faço o contrário, assim, ó, eu ainda retardo um pouco por questão de segurança, porque no Com ambiente, ali certeza. no dinamômetro é um ambiente controlado. Na rua E tu não sabe o que vai geralmente com menos acontecer. carga do que na rua, né? Exatamente. Então, assim, eu tenho um procedimento. Eu acertei no dinamômetro, eu vi que não ganhou, eu retardo 2, está no nível de potência, retomo um pouquinho com pressão. Esse é o alvo de potência, chegou, é isso aí, esse era o projeto. O que eu Por que faço tu é o já seguinte, pensou em turbina? eu acerto no dinamômetro, acertou, acabou, acabou. Pego a parte de pressão ali, geralmente, ou de 0 ali para cima, vou lá, mais 5 ou mais 7%, já de cara, com base no meu dinamômetro aqui. E Uhum, tiro 1 grau de ponto em tudo, pum, uhum. salvo o mapa e deixo o malha fechada atuando lá, tipo assim, mais 10, menos 10. E o cara vai andar no carro. E geralmente fica, sabe, tem lugar que ela precisa Sim, pôr um pouquinho, tem lugar que precisa tirar. Porque tem gente, eu não vou levar no carro no dinamômetro, não, força muito. Cara, na pista força muito mais que no muito dinamômetro. mais, Mas muito mais. muito mais que no dinamômetro. Né? E na região onde tu mora, tu tem muita estrada boa, né? Então tem uns Sim. caras que são os cupim, né? Que eles gostam de manter lá 3, 4, 5 quilômetros de profundo. E esse é o pior dos. É 10 vezes pior que um dinamômetro. E a condição, a dinâmica do carro em movimento é muito diferente do que o carro no dinamômetro. Então, às vezes, o carro em carga, com a pressão dinâmica fazendo mais força, vai ser muito mais suscetível à quebra do É, que lá no dinamômetro, né? Christian, é simples. Você olha quanto tempo demora para você acelerar uma quarta com pressão. Tipo assim, pega uma faixinha de 1000 RPM ali. Quanto demora para crescer no dinamômetro aqueles 1000 RPM? E vê na pista quanto demora para crescer aquele 1000 RPM. Você É, vai ver que a pista é o dobro de tempo às vezes, com certeza. né? Isso tem um lado Mas bom, né? Porque na hora de acertar, se tu tem muita inércia no rolo, quanto mais tempo de exposição, tu consegue acertar melhor. Mas normalmente isso em baixa pressão ou região da fase aspirada, para ter um melhor acerto da base do motor, que é o mapa principal na fase aspirada. Mas com na fase certeza, turbo é crítico, né? Não se faz com isso, né? certeza, com certeza. É isso aí, Christian. Tem mais perguntas? Não. Então acho que Acabou? tá mais do que esclarecido aí. Acho que foi, pelo menos para mim, foi fantástico assim, essa troca, Gostei, essa cara. conversa. Também gostei bastante porque eu acho que tu tens muito conhecimento e às vezes tu acaba pincelando em várias lives o que eu tentei trazer um assunto que todo mundo gosta, né, que é a parte de projeto e a parte de acerto e concentrar numa live só. E eu sei que tu tá gravando todas as lives, depois o pessoal tem a possibilidade lá de assistir tudo num Isso, determinado num tempo só, né? com certeza, cara. Não, é legal, pô, legal poder dividir essas informações. E é importante falar que, tipo assim, quem que fala isso? É o Anderson, não sei, que não tem nada mais diferente que dois motores iguais. Então, É verdade. a gente fala aqui de ponto, fala de lambda, fala de carga de mola, cada Cada motor projeto. tem uma particularidade, entendeu? Não é porque uma coisa. É mais importante você ter conhecimento suficiente para poder entender o que está acontecendo e entender que esses números que nós estamos falando, tipo assim, esses dados de EGT, de cruzamento de comando, de lambda, de ponto, eles se conversam entre si. Entendeu? Exatamente. E você tem que entender o que um influencia no outro. Se você não entende o que o ponto influencia no GT, o que a contrapressão influencia na potência, o que a contrapressão influencia no cruzamento do comando, entendeu? O que as pessoas procuram muito na preparação, Cacau, até É a acho que receita o pronta. termo é a receita de bolo. E É, quem busca receita de bolo e preparação está errado. Desculpa, vocês estão no lugar errado ou no momento errado, porque a gente tem que entender o escopo todo, como a gente está falando, e que acho que está falando com muita propriedade, Cacau. Se tu entende todo e qual é a influência de um sobre o outro, só que isso são horas de entendimento, de conhecimento, não é de uma hora para outra que tu vira uma chave e entende tudo isso. exato. Mas Até tem, tipo assim, o fato de receber. Às vezes você vai achar que tudo é diferente, né? Mas, por exemplo, quando eu faço alguns motores C20X aqui que vai para fora. Vai para Itália, vai para Malta, vai há pouco tempo atrás mandei para Dinamarca. Então, eu já sei que para aquele motor que eu estou fazendo, eu tenho um mapa para ele feito. sim.
que eu mando pro cara também. Ó, você Sim. vai usar esse mapa, tá? Aqui, mas, então tá, então tem receita pronta, Kaká. Pera aí, eu tô te mandando um motor que pode gerar 1.000 cavalos. Com o mapa ali daquele jeito, provavelmente vai gerar uns 850. Claro. Então, é esse buraco do motor que você vai ter que fazer o ajuste. E para fazer esse ajuste que você vai ter que ter conhecimento de todos esses dados que nós falamos, que nós mencionamos todos aí. Ponto combustível, só para fazer um resumo, Christian. Ponto combustível. Né? Não, nós falamos de vazão de combustível, vela de ignição, EGT, sonda, pressão no cárter e conta-pressão de escape. Nós falamos de ponto porque tem uma relação com conta-pressão, tem uma relação dele com a vela, tem uma relação com o EGT, entre outras coisas. Exatamente, mas é isso aí. Uma coisa que eu acho interessante, cara, é que nesse nosso meio, as pessoas, a gente trabalha com a eletrônica direto, né? E as pessoas procuram milagres, né? Por mais que a eletrônica tenha evoluído, nada dispensa o feeling de um bom tuner ou de um bom preparador, ou um cara que está por trás que tem aquele conhecimento de todo esse tempo. Então, por mais que a eletrônica evoluiu, não existe um botão automático que tu aperta e tudo sai pronto, ou que tu cria um mapa mágico que vai resolver todos os problemas. É isso que as pessoas têm que entender, né? Com certeza. Precisa estudar, precisa entender, né? Uma coisa importante falar também, Cris, que eu vejo que é muito comum, tipo assim, quando a pessoa testa, eu vou testar, eu vou no Dinamômetro testar isso aqui. Cara, você tem que ser muito criterioso quando você está testando. Muito criterioso. A temperatura do... Tipo assim, eu já vi 20 graus de temperatura do ar num carro turbo perder 30 cavalos na roda. Sim. E aí você acha que, putz, fiz alguma coisa no mapa. Não, você só aqui, ó, só a temperatura do ar aqui estava mais alta nessa puxada do que em outra. Então, a mesma coisa de pista, quando você vai testar um carro na pista, se você está testando a condição climática de manhã e no meio do dia e à noite, você tem que ter muita certeza. Você tem que dar uma puxada, outra e outra. Não, sem mudar nada e tá vindo ao mesmo tempo. Porque são pequenas coisinhas que dão diferença. Então qualquer um fator externo invalida o teu teste. Né? Um exemplo interessante foi a tua puxada, melhor puxada da primeira vez que tu estava em Orlando, a melhor puxada que tu teve em Maryland e a melhor puxada em Orlando de novo, que todas as três tinham condições climáticas bem diferentes, né? Então, uma estava a 500 metros acima do nível do mar, a condição climática do primeiro dia lá em Orlando. Outra estava abaixo do nível do mar em Maryland. E depois em Orlando estava frio e uma condição climática melhor, que melhorou no último dia que tu conseguiu fazer o recorde, e melhorou ainda a condição de Maryland. Então, assim, cada dia é um dia diferente. E às vezes o cara às vezes a gente brinca, né? Hoje é o dia do recorde no Velopark. Por quê? Porque a condição climática está perfeita, né? Sim, exatamente. É isso aí, Christian. Show de bola, viu, cara? Muito obrigado por ter aceitado o convite, né? E mais uma vez, uma das lives muito boas aí para todo mundo que assistiu. Agradecer todo mundo, né? Cara, eu lembrei de uma coisa, dia 17. Hoje é o sorteio da tampa de válvula do Rafa. O Rafa pediu para eu sortear uma tampa de válvula lá da Expert Racing durante a live. Então é o seguinte, quem assistiu a live aí e se inscreveu lá no Instagram da Expert Racing, corre lá para dar uma olhada que eles devem ter feito o sorteio e vão falar quem ganhou uma tampa de válvula de APzão 3,5 kg, né? Sempre. Tá bom? Então tá, Cacá. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Christian. Valeu. Um abração. Um abraço. Obrigado para todo mundo aí. Tchau. Tá bom. Tchau.